Olá, boa noite. Olá, boa noite. Vamos entrando. Eu não sei se. Ok. Não sei se depois vocês conseguem partilhar o link do direto, porque eu estou a tentar aqui mandar, mas é individualmente. Vamos aguardar aqui. Olá, olá a todos. A aguardar que a Luísa consiga entrar. Vai ser a primeira vez da Luísa aqui a fazer um direto no Instagram, então vamos ter que ter um bocadinho de paciência. Olá, Glória. Para ver se a gente consegue que ela entre. Boa noite. Vamos aguardar um bocadinho. Ver se ela consegue encontrar. Para ela é tudo novo esta parte, ela é mais, trabalha mais com o YouTube. Então vamos. Deixa-me ver se eu consigo encontrá-la. Mandar para ela. E então, contem-me como é que vocês estão. Passaram um bom dia hoje? Se estão animados, animadas para falarmos sobre este tema tão importante. Boa noite. Ai mãe, vocês até me estão a mandar convites para entrar. Para. Claro que sim, Glória, claro que vai. Oh, já estamos aqui, Luís. Então, quando entras, Luís, has de ver que tens aí um botão a pedir para participar. Já está, vou-te aceitar. Certo. Vamos aguardar um bocadinho, não desistas. Isto às vezes demora mesmo um bocadinho. Eu já recebi aqui o teu convite e já fiz o convite. Agora é só uma questão de tempo para conseguirmos. Eu não sei se aí do teu lado tens algum convite da minha parte. Vocês conseguem ouvir, não é? Tem som da minha parte, vocês conseguem ouvir? Acho que sim. Diz aqui que a Louise não pôde aceitar. Verifica se tens aí algum convite. Ok. Obrigado, meninas. Já está, vai dar certo. Já está, já está. Isto demora sempre assim um bocadinho, mas depois corre bem. A gente consegue sempre. E tá aparecendo no meu canal também, no meu e no seu? Eu não sei se aparece em simultâneo no teu. Eu acho que sim, acho que eu costumo aparecer. Se, Isa, se tiveres aí, se puderes só verificar se aparece a notificação no Instagram da Luísa, agradecia, só para dizer. Mas eu acho que sim, acho que costuma aparecer sempre a notificação lá em cima a dizer que está. E depois no final já sabes que era aquilo que eu estava a dizer que passa para o teu.
Pronto, olha, sou muito agradecida por estarmos aqui, estou super empolgada. É um tema que eu adoro e acho que é bastante importante estarmos aqui hoje. Então, desde já, um grande obrigado à Louise por ter aceito este convite de estar aqui comigo e com todos vocês, obviamente, a falarmos sobre este tema da transição planetária, que muitos de vocês vai ficar gravado, está bem, Noémia? Que muitos de vocês já têm ouvido falar, eu também tenho partilhado com vocês. Queria começar por dizer que eu conheci a Luís através de uma grande amiga minha que se chama Isa Santori, ela está por aqui, ela também é brasileira e ela está cá em Portugal, portanto é terapeuta multidimensional e mandou para mim os vídeos da Luís. E então a partir daí eu tenho já há algum tempo, né, que tenho acompanhado o canal da Luís no YouTube, vocês podem ir lá seguir, que ela tem imenso conteúdo sobre esta área toda. E houve um dia que eu acordei e assim que acordei veio-me o nome, Luís Castanhedo. E nesse dia, assim que eu acordei, eu fui ao YouTube para perceber porque é que eu tinha que. Eu já conhecia o teu canal, né, Luís? Mas eu acordei naquele dia dizer assim: vai lá ver. E nesse dia, assim que eu abri o YouTube, estava lá a dizer. Eu não me lembro qual é o nome que tu tens no vídeo, mas era aquele vídeo que era para o povo português, por causa das orações. É. Olha, E então eu assim que vi aquilo, disse assim, não, claro, né? E então, a partir desse dia, começámos, organizei o grupo para nós começarmos a fazer as orações. E então, pronto, eu pensei assim, não, ela tem que vir, temos que realmente combinar isto e trazê-la aqui mais perto daqui do povo português, a derivado dessa mensagem que deixaste lá no teu canal. Então, gostava muito que te apresentasses aqui ao nosso público e falar um pouquinho de ti, como é que tu entraste aqui nesta parte, quem és, o que é que fazes hoje em dia e como é que entraste nesta fase, nesta parte da espiritualidade. perfeitamente. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo? Tudo. Ok. Então é o seguinte, essa missão para mim, né? Primeiro assim, gente, eu quero dar uma boa noite a todos vocês, boa noite a todo o público português maravilhoso, uma boa tarde aqui para o pessoal aqui do Brasil, que para nós aqui agora são 5:30 da tarde, e então estou muito feliz de estar aqui, Carla, no seu canal, muito obrigada pelo convite, é com grande alegria sempre que a gente possa participar nessa disseminação aí da mensagem da boa nova do mundo de regeneração. Então, essa minha missão, ela começou, digamos assim, tardiamente. Eu tive a minha vida normal, trabalhei, me aposentei, trabalhei durante 42 anos na minha vida e me aposentei. Ainda fiquei lá, acho que uns 2, 3 anos assim, folgada, tal, quando eu tive a minha mediunidade de psicografia aflorando. Ela realmente começou a aflorar de uma forma muito rápida e muito consistente. Então, desde praticamente a primeira psicografia que eu fiz, já veio uma mensagem pequenininha, mas com um sentido total. E dali para frente, as mensagens foram só ficando cada vez melhores. Então, esse fenômeno aconteceu comigo aos 61 anos de idade. Isso começou em outubro do ano de 2021. E de lá para cá, eu já estou com 4 livros já publicados. Livros esses que são as coletâneas de todas as mensagens que nós temos recebido, tanto da nossa espiritualidade planetária, como dos nossos irmãos estelares elevados. Deixa-me Né? só fazer aqui Inclusive, um à parte, Luís, para dizer já ao público, para ficarem tranquilos,
que eu já tenho o link de venda aqui em Portugal dos livros da Louise e assim que eu terminar o vídeo, eu coloco lá o link para vocês ficarem com os livros, está bem? Para poderem adquirir, se entretanto quiserem. Pode Ah, continuar. muito obrigada, cara. Eu te agradeço muito. E aí os livros, eles não, infelizmente eu não consegui colocá-los nas livrarias ainda, mas eles estão à venda aí no site do Clube dos Autores, que tem uma filial aí em Portugal. E, pois muito bem. Então, iniciada essa missão, as coisas foram evoluindo, né? Eu comecei a receber as mensagens, a fazer a compilação do primeiro livro, e na sequência eu criei um podcast, e depois do podcast eu recebi a orientação das entidades para criar um canal no YouTube. E assim fiz. E também tenho as pílulas da transição, que são pequenos textos e pequenas gravações, que elas são publicadas aí em todas as mídias, no Instagram, no TikTok, no Telegram e no Facebook, e também no X, antigo o X lá do Elon Musk também. Então, todos os meios disponíveis a gente está utilizando para poder disseminar essa mensagem. Eu também gostaria de esclarecer ao nosso querido público que nós não temos qualquer tipo de fins lucrativos nesse trabalho que fazemos. O trabalho é totalmente 100% voluntário e todo e qualquer lucro auferido, tanto com o canal do YouTube como com a venda dos livros, ele é doado a instituições de também a vizinhos abandonados, tá? Então é importante frisar isso, porque, assim, é um trabalho bastante sério, é um trabalho de dedicação e que é feito, assim, gente, eu faço com muito, muito amor. E aqui no plano material, eu faço praticamente quase que tudo sozinha. Então é bem corrido, porque eu gravo, eu tenho que fazer o roteiro eu recebo as mensagens, digito, faço os roteiros dos vídeos, eu gravo, eu edito. Então, é bastante coisa para fazer. Mas até agora, graças a Deus, a gente vem fazendo tudo com muito amor, com muito carinho. Eu também gosto muito de responder os meus ouvintes queridos. Eu procuro, eu tento responder o máximo que eu posso. Mas é claro, não consigo responder todo mundo, porque a demanda é muito grande, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu estou lá respondendo o pessoal. E porque eu entendo, sim, nós entendemos que as pessoas, elas precisam muito de esclarecimento, né? E que todos merecem ter uma atenção. Certo. E então, isso, como é que entretanto surge estas mensagens sobre a transição planetária? Desde o início que começaste logo neste tema ou foste sendo guiada para este tema? É uma ótima pergunta, Carla. Então, no começo, bem no início, eu recebia mensagens da espiritualidade planetária e mensagens muito bonitas de orientação. Tanto aqui no início dos trabalhos, eu pensei que eu iria trabalhar assim, ajudando pessoas que perdem seus entes queridos. Eu imaginei que seria uma missão mais ou menos nessa linha. Uhum. Mas não, eles sempre falavam assim para mim, olha, nós estamos treinando, tá? Isso é treino e você aguarde porque a missão não começou ainda. E eu ficava assim, gente, que missão será essa, né? Mas assim, não demorou muito tempo, não. Foi uma questão assim de uns 2 meses que eu estava treinando de receber as psicografias. Um belo dia, uma entidade veio e falou assim: olha,
Luiz, você não está totalmente pronta, mas já está medianamente em condições e como nós temos urgência, nós vamos começar o projeto já com você. E não me falou o que era o projeto. Falei, tá bom, né? Aí, aguardamos na outra sessão. Então, para minha grande surpresa, eu tive a primeira mensagem dada pela equipe de Aldebaran. Foi, assim, emocionante, emocionante. E aí eu comecei a me dar conta sobre o que seria a missão, qual era o trabalho que a gente iria desenvolver, né? Então, são dois grandes objetivos nesse trabalho. O primeiro objetivo é conscientizar toda a população do planeta, se possível, né? Sobre a nossa transição planetária. E a segunda e não menos importante, o segundo e não menos importante objetivo, que é o de esclarecer as pessoas sobre a existência dos nossos irmãos estelares elevados. Ou seja, que nós não somos sozinhos no universo. Nós temos, sim, milhares, gente, milhões de irmãos estelares, muitos, uma boa parte deles, já mais elevada que nós, outros menos elevados e outros mais ou menos no mesmo patamar que nós. Mas uma coisa é muito certa, é a existência deles. Isso, gente, é tão certo como 2 2 são 4. Ótimo. Eu também gosto muito deles, que eu trabalho com os arcturianos e eu acho que eles são espetaculares, uma energia brutal. Então é ótimo trazer esse esclarecimento e trazer cada vez mais essa consciência de que realmente não estamos cá sozinhos e que eles vêm com esta missão também de nos ajudar e ajudar-nos a evoluir, não é? Então, Luís, o que é que poderias falar um bocadinho sobre a parte da transição planetária e o que é que ela realmente consiste? Na prática, não é? O que é que nós vamos vivenciar e o que é que isso significa? Boa pergunta, Carla. Então, o processo da transição planetária, para quem já estudou um pouco sobre a espiritualidade, com os livros do Allan Kardec, já sabe que nós estamos aí vivendo um período de transição planetária. E o que é essa transição planetária? É o que o nome diz, é a transição do planeta de um estágio de evolução para o estágio mais elevado. Então, no caso, nós aqui do planeta Terra, estamos próximos a passar de mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Ou seja, nós vamos subir um degrau na escala da evolução moral do planeta. E se nós pudermos fazer uma comparação, apenas para que o público possa ter uma ideia melhor do que nós estamos falando, se vocês imaginem uma grande escola, uma sala de aula gigantesca, cheia de alunos, e o ano letivo transcorrendo, os professores dando suas aulas, e ao final do ano letivo vem as provas. E aqueles que se saírem bem, demonstrarem que aprenderam o conteúdo durante o ano letivo, eles serão promovidos, vão passar para o ano seguinte. Bem como aqueles que não tiverem estudado, não tiverem prestado atenção no que o mestre à frente está ensinando, eles serão reprovados e não poderão mais permanecer naquela sala. Então, é exatamente isso. Imaginem que o planeta Terra é uma grande sala de aula. E nós todos somos alunos nessa sala de aula. E agora nós estamos nos aproximando no final do ano letivo. Então, ficarão nessa escola aqueles que fizerem por merecer. Aqueles cujo padrão vibratório for medianamente elevado. E aqueles outros que desejaram permanecer
com baixos padrões vibratórios, que nós chamamos de trevosos. Trevosos por quê? Porque eles estão com mais afinidade junto às trevas. Enfim, então esses seres trevosos, eles serão exilados do planeta. Então, assim como aconteceu com Capela, que teve o seu processo também, assim como nós estamos passando agora, eles passaram por esse processo aí, há cerca entre 7.000 e 12.000 anos atrás. E o que aconteceu? Todos os reprovados de Capela, eles foram exilados, em sua maioria, aqui para a Terra. Foram para outros planetas também. Mas nós, digamos assim, aqui na Terra, nós somos os principais herdeiros desses exilados de Capela. Então, agora o mesmo processo está acontecendo aqui conosco, e os nossos exilados, eles deverão ir preferencialmente. Não quer dizer que eles vão só para Quiron, mas eles deverão ir preferencialmente para Quiron. E assim a coisa ela vai sucedendo. E essa transição planetária, ela já se iniciou há bastante tempo, num processo gradativo de preparação, porque o processo evolutivo, ele acontece sempre de forma gradual. Não existe um salto assim, repentino. Não. Tudo é feito naturalmente, gradualmente, as coisas elas vão acontecendo devagarinho, até que chega um determinado momento, né, que nós chamamos de ápice da transição, e esse ápice vai ser um marco para o nosso processo de entrada mesmo no mundo de regeneração, que eu digo assim, que a gente vai colocar o nosso primeiro pezinho no mundo de regeneração, né? E esse processo ele é um processo gradativo, como a gente falou, e ele será marcado por duas grandes operações. Duas, na verdade, três, né? Vamos colocar três. Desculpa, posso fazer uma pergunta? Pode? Antes de entrares para esse tema, que vamos ficar aí um bocadinho, eu sinto aqui que talvez possa haver a dúvida por parte do público. Falaste há pouco sobre a parte da transição planetária em termos energéticos e que se nós estivermos nessa frequência do novo planeta, pois ficaremos. Os que estão noutra frequência, pois serão levados para outro planeta com uma frequência adequada ou aproximada da que as pessoas se encontram. Está correto? Pronto. Corretíssimo, Carla, bem isso. Okay. Porque não é só a humanidade do planeta não é apenas a humanidade do planeta que evolui. Os planetas também evoluem, tá? São duas, eles evoluem, inclusive, em paralelo, né? Então, no caso, o planeta Terra, ele está seguindo em frente e vai permanecer nele a humanidade, as pessoas que tiverem um padrão vibratório compatível com um novo padrão vibratório do planeta. E aqueles que não tiverem, que serão retirados. Inclusive, essa previsão da retirada dos seres, ela se encontra nos próprios textos bíblicos. Tá? Nós temos isso em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que os mansos herdarão a terra. Ou seja, o próprio Cristo fala isso. Uhum. E nós também, no Antigo Testamento, nós temos essa mesma promessa. Temos em Provérbios 2, 22, se não me falha a memória, capítulo 2, versículo 22, que diz que os ímpios serão exterminados do planeta. Tá? Então, gente, quem vai embora
são os trevosos, os mansos herdarão a terra. Isso, gente, promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E a gente tem que considerar tudo que ele falou, né? Tenho uma pergunta então. Talvez o público possa pensar, nesta altura, como é que podem fazer para ter uma frequência energética mais apropriada, mais próxima daquilo que nós estamos a passar neste momento, para não ser retirado do planeta. Ou seja, o que é que nós precisamos de ser ou de estar para conseguirmos então manter nesta frequência da Terra e manter-nos aqui nesta transição? Ah, excelente pergunta, cara, muito boa pergunta. É assim, gente, nós não precisamos ser perfeitos. Esse é o primeiro ponto que eu acho assim tranquilizador, porque nós vemos às vezes em muitas religiões uma exigência, tipo assim, não, olha, você tem que ser perfeito, se você não for perfeito, você não vai ficar aqui. Não, porque Jesus sabe que nós ainda estamos num estágio inicial de evolução. Eles nos veem como crianças, né? Então, não há necessidade da gente ser perfeito. Mas o que é que o Cristo espera de nós? Ele espera que nós tentemos ser o melhor que nós pudermos. Ou seja, dentro da nossa perspectiva evolucional, a gente tem que se esforçar para ser o melhor que nós conseguirmos, né? Então, o que a gente tem que fazer é se perguntar: o que é que eu estou fazendo para tornar a vida de quem está ao meu redor melhor, né? Eu sou uma pessoa irracível ou eu sou uma pessoa amorosa, compreensiva, tolerante? Então, nós temos que trabalhar essas questões, gente. É o nosso dia a dia, é a gente praticar a caridade, que essa caridade ela não precisa necessariamente ser uma caridade de doar dinheiro. Aliás, a caridade de doar dinheiro é a mais fácil de se fazer. Né? Existem outros tipos de caridade, gente, que são muito mais complexos de se fazer, como, por exemplo, ouvir um amigo que está precisando falar, mas ouvi-lo simplesmente, sem emitir qualquer juízo, sem falar nada, deixa ele esvaziar a xícara dele, deixa ele desabafar e não sair por aí contando o que ele te contou, muitas vezes em confidência. Né? Isso é uma caridade, gente, que a gente pratica. Outro tipo de caridade é você tratar bem as pessoas que te cercam, tratar bem as pessoas que trabalham para você. Então, por exemplo, se você tiver uma empregada doméstica, tiver uma faxineira, trate-a bem, pague para ela o melhor salário que você conseguir. Procure se inteirar da vida dela, ela está passando por alguma dificuldade, ela precisa de alguma ajuda, né? Coisas que às vezes você pode fazer, pode ajudar, pode intermediar uma solução e que vai ajudar muito a pessoa que está junto com você. Né? Tratar bem todo mundo, tratar bem ao frentista, tratar bem os comerciantes, vai comprar algo, tenha paciência, aguarde na fila, não vai brigar no trânsito, essas coisas assim, gente, que a gente tem que prestar bastante atenção, porque no mundo de regeneração, as pessoas que vão ficar são as pessoas mansas de coração. E o que é ser manso de coração? Ser manso de coração não é ser bobão, ser frouxo ou ser covarde. Muito pelo contrário. Muitas vezes nós precisamos ter mais coragem para não brigar do que para entrar numa contenda com alguém. Né? Então, o que o Cristo deseja é que a gente se esforce. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar e nos exercitarmos no bem. Essa, gente, é a receita
para que nós possamos permanecer aqui nesse lindo planeta chamado Terra. Tá? Não há necessidade de ser perfeito, mas o que a necessidade que existe é da gente se empenhar em tentar sermos o melhor que conseguimos. Tá bom? Espero ter explicado. Obrigada. Sim, então poderíamos, numa fase mais, talvez mais avançada, mas talvez tentarmos, para ser mais fácil, se calhar, da compreensão visual, seria talvez nós entendermos que nós somos todos parte de um só e que aquela pessoa também de alguma forma faz parte de mim para que eu possa ter um pouquinho mais de compaixão e mais amor e não julgar, porque tudo é experiências e deixar os problemas daquela pessoa com ela, portanto, ouvir, partilhar e tudo mais, mas não entrar num julgamento como se fôssemos unidos, como se fôssemos parte de um todo. Na verdade, sim. Nós todos temos a nossa individualidade. Cada ser possui a sua trajetória evolutiva. Quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes, mas todos destinados à luz. Né? E nós todos vamos seguindo, imersos nessa energia, digamos assim, nesse éter, né? E existe, sim, uma troca muito forte de energias, né? E o que o Cristo e Deus Pai desejam é que a gente consiga aperfeiçoar os nossos sentimentos de empatia. Que normalmente todos os problemas que a gente vê entre as criaturas, ela acontece devido à falta de empatia que existe entre os seres, né? Então, assim, nós somos realmente todos irmãos, né? Não fazemos parte de um todo, assim, tipo assim, nós somos todos uma coisa só. Não, mas nós somos irmãos. E como irmãos que somos, né, temos que ter empatia e tolerância uns para com os outros. Então, quanto mais evoluído é o ser, maior é o grau de empatia que ele tem pelos demais seres. Todos, de um modo geral. Não importa o reino, animal, vegetal, hominal, né? Mas quanto mais elevado é um ser, maior é o grau de empatia. Então, é o nosso grande objetivo, pessoal, é perseguir essa questão do desenvolvimento da empatia. O que é a empatia? É você se colocar no lugar do outro. É a regra de ouro. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você. Essa é a grande... Se todos pensassem bem dessa forma, com certeza estaríamos mais avançados aí, moralmente. Certo, obrigada. Então falam-me aí desse ápice da transição. Será que já estamos a entrar nesse ápice? Já ainda falta um pouco? Ainda não estamos? Como é que... O que é que poderias falar sobre isso? Pois muito bem, o ápice da transição planetária, ele vai se constituir por operações que serão executadas tanto pela espiritualidade como pelos nossos irmãos estelares elevados. Aqui há que fazer um pequeno parênteses, viu, Carlos, para poder explicar um pouco para o pessoal, que é o seguinte... É a questão do tudo junto e misturado. Né? Nós temos vertentes que trabalham os fatos separadamente. Então, nós temos lá os espiritualistas, que trabalham só com a parte espiritual. E nós temos a turma dos ufólogos, que também trabalham só com a questão dos irmãos extraterrestres. E, na verdade, gente... É tudo junto e misturado. Porque nós não somos os únicos no universo. E Deus é Deus Pai de
todos nós, tanto de nós aqui da Terra, como dos seres que não são aqui do planeta Terra. Então, vejam bem, existem os seres extraterrestres e você os tem bons e elevados, como também os temos não elevados. Assim como aqui no planeta Terra nós temos pessoas boníssimas, boas de coração, elevadas, e temos também marginais, criminosos, gente malvada, ruim. Com relação aos extraterrestres, é a mesma coisa, tá? Então, nós temos hoje no planeta nós temos os dois tipos de extraterrestres, tá? Nós temos os elevados, que eles trabalham de mão dada com a espiritualidade, eles obedecem e respeitam muitíssimo o nosso Cristo. E temos também os seres que não são elevados, que eles têm, elevados que eu falo moralmente, eles têm apenas mais tecnologia que nós, mas não moral. A moral deles é praticamente igual à nossa, se não for pior, né? E esses seres não elevados, eles fizeram pactos com determinados governos aqui do planeta Terra, tá? Que eles não me falam o nome, mas se a gente pensar um pouco, dá para ter mais ou menos uma noção de quem seja. E eles fizeram o seguinte pacto com esses governos. Eles falaram assim, olha, a gente vai dar para vocês tecnologia para manter vocês na frente, na vanguarda dos demais países do mundo. E, em contrapartida, nós queremos a autorização de vocês para fazer experimentos com a vossa população. E, infelizmente, esses governos aceitaram esse tipo de acordo. Daí o fato de nós termos tantas abduções dolorosas, hibridizações, esse fenômeno chupa-cabra de animais que são mortos, que é retirado sangue, retirado partes deles. Então, por isso que as pessoas ficam muito confusas com relação aos seres extraterrestres, porque, na verdade, existem esses dois tipos. Tem os maus, digamos assim, sem evolução moral, e nós temos, sim, os elevados, que são maravilhosos, são seres já transdimensionais, ou seja, eles são tão elevados que eles já vivem numa frequência vibracional muito mais elevada que nós, e que, sim, esses seres estão auxiliando em todo o nosso processo de transição planetária, e de mãozinha dada com a nossa espiritualidade, e sob o comando do nosso Cristo amado. Tá? Eu acho que é importante explicar isso, pelo menos dar essa explicação geral, para que não se faça confusão entre uns e outros. Né? A boa notícia é que, quando houver o ápice da transição planetária, que eu já vou entrar já nele, tanto os seres trevosos, desencarnados, vão ser exilados aqui do planeta, como esses seres extraterrestres não elevados, que também terão que obrigatoriamente deixar o planeta Terra, porque não será mais admitida a presença desses seres para nos explorarem da forma como eles vêm fazendo até hoje. Tá? Então, isso é uma coisa bem importante da gente esclarecer. Inclusive, até tudo isso que eu falei muito rapidamente, dá para a gente fazer depois uma outra live, se for o caso, para explicar com maiores detalhes, né? Hoje nós vamos conversar mais sobre o ápice da transição planetária. E esse ápice, ele vai ser constituído pela primeira operação, que é a operação chamada de apagão. É o apagão tecnológico que vai acontecer. Ele será um fenômeno mundial, não vai ser restrito a alguns locais.
ele vai ser um fenômeno mundial, e o objetivo desse fenômeno é o aterramento de todo o nosso sistema elétrico e de telecomunicações, de uma energia muito, muito ruim, viciante, que foi colocada pela elite trevosa em conjunto com esses seres não elevados, esses seres extraterrestres não elevados, tá? Então, ela era uma operação, não é uma operação muito, muito necessária, porque vai se precisar dar como que um reset para aterrar tudo. Aterrou, já foi para a Terra, absorvida, ela vai ser absorvida e transmutada pelo planeta em energia boa, né? E depois durante esse apagão, porque esse apagão tecnológico, ele vai durar 3 dias e 3 noites. Inclusive, tem uma confusão muito grande com os 3 dias de escuridão, né? E que eu já vou explicar mais para frente um pouco. Esse apagão tecnológico, ele vai acontecer nessas 72 horas, e todos os equipamentos que contiverem componentes eletromagnéticos vão parar. Tá? Eu, inclusive, perguntei às entidades se os carros iriam parar, eles disseram que sim, vai parar tudo, porque precisa tudo ser aterrado. E depois desses 3 dias, a energia elétrica vai voltar. Porém, a parte de telecomunicações que utiliza a internet, essa vai levar mais tempo para voltar, tá? Por quê? Porque ainda vai restar algum tipo dessa energia que vai ter que continuar sendo aterrada até a completa extinção dela. Por que isso, gente? Porque é uma energia viciante. Ela é viciante. E ela circula, principalmente, gente, por todos os celulares. Então, há que se ter muito cuidado no uso dos celulares, pessoal. Muito cuidado. É claro que hoje em dia ninguém vive mais sem celular, né? Ou telefones móveis, como vocês falam aqui em Portugal, né? Aqui no Brasil é celular. Porque a nossa vida está lá, você paga a conta do banco, você tem vários aplicativos que a gente precisa de transporte, Uber, aplicativo para pedir comida, enfim. Hoje em dia a gente não consegue viver sem usar o celular. Mas o que as entidades estão recomendando, gente? Desliguem os celulares pelo menos 1 hora antes de vocês dormirem. Não usem celular como despertador, pessoal. Não me durmam com o celular embaixo do travesseiro. Mesmo que seja para escutar, mas é que eu escuto a frequência dos anjos, tal. A frequência dos anjos é muito boa, só que o problema é a energia que está indo junto, que é emitida por esses equipamentos, pelos celulares. E essa energia, gente, é uma energia que ela é programada para deixar nossa mente viciada e não produzir as ondas alfa, que são as ondas que fazem com que nós tenhamos um sono de qualidade, um sono tranquilo, tá? E por quê? Porque os trevosos não querem que a gente descanse. Eles não querem. Porque a gente estando cansado, a nossa defesa, digamos assim, para as ideias que eles querem insuflar na nossa cabeça, a gente baixa. E eles conseguem, dessa forma, ter mais acesso às nossas mentes. Então, pessoal, e por favor, protejam as crianças. Não deixem as crianças ficarem com tablet direto. No máximo, gente, 2 horas por dia para as crianças, porque essa energia é uma energia muito ruim. Vocês podem tirar, inclusive,
a prova disso, você pega um celular, você começa a olhar vários aplicativos, quando você se dá conta, passaram 2, 3 horas. E você inexplicavelmente está se sentindo assim, mal-humorado, é uma sensação que não é uma sensação boa, ao mesmo tempo você não consegue largar do celular, você quer desligar ele, não consegue. Eu quero crer que a maior parte de você já passou por esse tipo de experiência. E isso, gente, é decorrente dessa energia viciante, energia deletéria, viciante, que foi colocada pela elite trevosa e que vai ser totalmente aterrada durante o apagão. Pois muito bem, para que as populações elas possam ser minimamente preparadas para esse evento, estão sendo programados pela espiritualidade vários, digamos assim, avisos. E justamente foi isso que aconteceu aqui com vocês em Portugal, na Espanha, e não foi só nesses 2 países, sabe-se que houve reflexos na França, acho que na Inglaterra, ou Finlândia, enfim. E então, esse fenômeno, ele foi feito a título de um aviso às populações para que as pessoas se preparem melhor para o evento, tá? Porque quando, eu não falei para vocês ainda, mas durante esses 3 dias e essas 3 noites em que o apagão mundial vai ocorrer, nós teremos correndo simultaneamente a grande, magnífica operação de Miguel Arcanjo. O que é essa operação de Miguel Arcanjo, gente? Miguel Arcanjo virá junto com a sua legião de cavaleiros templários, que são seres de muita luz, muito elevados. Eles virão aqui para o planeta Terra capturar e exilar mais de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados, tá? São os desencarnados, tá? Que vão ser retirados, vai ser feita, eles vão ser presos, vai ser feita uma leitura áurica deles, tipo assim, vai ser vista a ficha corrida deles, né? Vai ser feita toda uma análise do potencial que eles têm de evolução, e aí eles serão separados em grupos e serão exilados para os orbes de destino, tá? Então, gente, durante esses 3 dias e essas 3 noites, como Miguel Arcanjo estará capturando todos esses trevosos, as energias vão estar, gente, muito pesadas, tá? Por quê? Porque, é claro, esses seres trevosos, vocês acham que eles vão, assim, alegres, felizes e contentes se entregar? De jeito nenhum, eles vão querer escapar, eles vão xingar, eles vão blasfemar, eles, enfim, vão soltar, vão reagir, emitindo uma quantidade de energia muito pesada, muito ruim, tá? Então, a espiritualidade recomenda que durante esses 3 dias e 3 noites em que houver o apagão mundial, que as pessoas permaneçam em seus lares, tá? Por quê? Porque a energia lá fora vai estar muito pesada. E nas nossas casas, com as nossas orações, nós teremos, sim, a proteção que será dada pelos nossos mentores, tá? Então, gente, isso é importante frisar. Não é para ficar com medo, pelo amor de Deus, o mundo não vai acabar, não vai, nada disso. Simplesmente nós vamos passar por uma operação aí de extração dos seres desencarnados trevosos e também do aterramento dessa energia deletéria, tá? Então, fiquem em casa, é interessante que seja feita uma pequena preparação, tipo assim, tenham água em casa, tenham alimentos não perecíveis para um período aí desses 3 dias,
E quem quiser ser mais conservador, tenha para uma semana. Não é preciso fazer, gente, estoque para 1 ano, 10 anos, nada disso, gente, nada de exageros, tá? É só para poder passar por esse período com tranquilidade, com calma, sem ficar apavorado. Se você tomar uma medicação contínua, tenha uma caixinha a mais desse medicamento em casa, para ele não acabar justamente nesse período aí de 3 dias e 3 noites, até porque não vai adiantar você tentar sair para comprar, porque vai estar tudo fechado, não vai ter ônibus, não vai ter carro, vai estar tudo fechado. Então, há que se ter uma pequena preparação. Quem tem bichinho em casa, tem um pacotinho a mais de ração, tá? Não precisa ser nada caro, tenha um dinheirinho em casa, tá? Tenham sim, não é para tirar o dinheiro do banco, gente, pôr embaixo do colchão, não, por favor, né? Bom senso funcionando. Tenham um dinheirinho, por quê? Porque os bancos, eles vão dar um jeito de reabrir, só que eles vão reabrir sem a parte da internet. O atendimento vai ser mais lento. E quem não tiver um dinheirinho vai ter que correr no banco para tirar dinheiro, porque os terminais não vão estar funcionando. Então, você ter um cartão e não ter nada, né, vai ser a mesma coisa, tá? Então, para isso que a gente orienta, a espiritualidade orienta que se tenha um pouco de dinheiro em casa, porque se você precisar fazer uma compra, comprar um pão, comprar uma comidinha, alguma coisa, você vai ter um dinheirinho para fazer isso. Não vai precisar ir correndo para a fila do banco, que vai haver quando os bancos reabrirem, tá? Então, assim, gente, mas sem medo, tudo com calma, com tranquilidade, dá tempo ainda de fazer essa preparação com calma, tá? Então, o que é preciso ter? Basicamente, água para beber, uma comida que seja, não precise de refrigeração, então, enlatados, embutidos, grãos, coisas assim que não estraguem, né? Quem toma remédio, tem uma caixinha de remédio a mais. Quem tem bichinho, tem um pacotinho de ração a mais. Quem tem criança em casa, ter brinquedos, coisas que não precisem de eletricidade para a molecada se distrair, né? Lápis de cor, para desenhar, livros, os adultos, leitura, uma boa roda de bate-papo, quem gosta de fazer umas palavras cruzadas, ou gosta de jogar aquele jogo dos números, o sudoku, né? Enfim, tem várias coisas que podem ser feitas nesses 3 dias, nessas 3 noites, com tranquilidade. A outra coisa muito provavelmente, durante esses 3 dias e 3 noites, nós todos vamos sentir muito sono, tá? E essa foi mais uma das misericórdias divinas, tá? Se vocês sentirem sono, um sono sim, muito forte, vão dormir nesses 3 dias e nessas 3 noites, vão se deitar, vão dormir, porque enquanto a gente estiver dormindo, a gente nem vê o tempo passar. Não tem tempo para sentir medo, nada disso, tá? E a questão é toda essa. Quando terminar esse período de 3 dias e 3 noites, a luz elétrica vai voltar, devagarinho, vai voltando, e as coisas vão entrando nos seus eixos. Na sequência a essa operação do apagão, nós vamos ter a operação de despertamento físico, tá? A operação de despertamento físico, como o próprio nome diz, ela vem para despertar aqueles que estão muito mergulhados no mundo material, tá? Então, as populações mais voltadas ao materialismo que serão as mais, digamos assim, atingidas por essa operação, tá?
Então, gente, a oração, a espiritualidade, isso, gente, independe da religião, tá? Porque, assim, para Jesus e para Deus, não importa a religião, não importa. O que importa é o grau de vibração que o nosso coração tem. Isso é o que ele leva em consideração. Então, não importa se você é ortodoxo, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, ou se você é budista, desde que o seu padrão vibratório na bondade, na empatia seja bom, é isso que importa para nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também para nossa queridíssima mãezinha Maria Santíssima, tá? Então, nesse ponto, é um momento que todos nós devemos nos unir em orações, pedindo pela paz no planeta, e também pela suavização na operação de despertamento físico que haverá após o apagão, tá? Logo após o apagão, esses 3 dias e essas 3 noites, está previsto que vão haver fortes chuvas. E essas chuvas, elas vêm para quê? Elas vêm para ajudar a, digamos assim, lavar essa energia toda que vai ficar residual desses seres que já terão sido exilados, e ela vem para limpar, meio que limpar o planeta de toda essa energia de péssima vibração que esses seres vão deixar. E após esse período de chuvas, então nós teremos a operação de despertamento físico, tá? Aonde serão mais atingidas as populações materialistas, gente. Aquelas populações que não têm qualquer tipo de crença, que estão mais mergulhadas nas suas vidas materiais e não tem muita empatia pelos demais. Então, vai ser tipo uma sacudida no mundo material deles, para que eles comecem a refletir sobre a questão espiritual que existe, tá? Não sei se deu para dar mais ou menos uma ideia. Eu ainda tenho uma coisa para falar, que é assim, muitas pessoas escrevem no meu canal, que eu tenho um canal no YouTube, e elas me perguntam assim, olha, Luiz, mas veja bem, por que é que o nosso Cristo amado precisa da ajuda de seres extraterrestres? Que história é essa? É uma boa pergunta, né? E, gente, é o seguinte, nosso Cristo, ele tem poder para fazer tudo sozinho? É claro que tem, gente. Ele é um ser de um poder inimaginável. Nossos irmãos tutelares já me falaram que a gente não tem a menor noção de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Que ele é um ser de elevadíssima tecnologia, ciência, que ele é um cientista brilhante, pensador magnífico, né? E ele poderia, sim, ele tem poder para fazer tudo sozinho. Só que, pela misericórdia divina, é dada a chance a todos participarem desse grande processo que é a transição planetária. Ou seja, todos nós, até nós que estamos aqui, temos uma evolução ainda pequenininha, mas todos nós somos chamados a participar desse processo. E é maravilhoso, porque à medida que você participa, você sente aquele processo como seu e também você vai trabalhando a sua questão evolucional. Então, por exemplo, esses seres extraterrestres que estão vindo nos ajudar em todo esse processo da transição planetária, eles vieram a convite do Cristo. O Cristo convidou. Falou, olha, a Terra lá está passando na transição, vocês não querem me ajudar? E eles, como já são elevados moralmente, beleza, já estão aqui ajudando, nos ajudando. E por que ele pediu isso? Porque ele percebeu que a nossa espiritualidade planetária, ela não teria, digamos,
braço suficiente, pessoal suficiente para trabalhar nessa transição com a velocidade que ele deseja que aconteça. Porque, gente, ele é a misericórdia em pessoa. Ele não quer mais ver a gente sofrendo como ele está vendo a gente sofrer. O nosso Cristo amado é o primeiro que deseja que nós passemos por esse período da transição planetária o mais rápido possível, que a gente ingresse logo no mundo de regeneração. Porque ele quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente progrida, que a gente siga em frente. Então, ele fez esse convite aos nossos irmãos estelares elevados, né? E eles estão aí nos ajudando, sim, e ainda muito vão nos auxiliar em todo esse processo pelo qual nós iremos passar, tá? Ótimo. Olha, eu vou aproveitar para pedir a todos vocês que estão a assistir, se vocês tiverem dúvidas, para irem colocando, que é para dar tempo da Luísa ir respondendo. E vou aproveitar para pedir à Luísa para ir beber um bocadinho de água. Veja se tem água aí consigo para poder descansar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou-lhe contar por alto como é que foi aqui o apagão em Portugal. Porque eu senti realmente que este apagão tinha sido uma preparação e eu senti muito como sendo uma bênção para o povo português, no caso, não é? Porque é como se, quando chegou ao fim e no processo, né, durante o dia, nós íamos já percebendo, ok, falta isto, falta aquilo, falta o outro, né? Porque na verdade só quando nós estamos a passar pelo processo, apesar de já termos sido avisados e termos algumas coisas preparadas, quando nós estamos a passar no processo é que percebemos a falta que as coisas nos dão. E eu senti muito como sendo uma benção aqui para o nosso lado, no sentido de dizer assim, nós tivemos esta oportunidade de ver e de passar pela experiência para perceber aquilo que realmente nos fez falta e podermos ir buscar, ou termos tempo para nos prepararmos melhor, não é? Então, penso que foi bastante positivo nesse sentido. Houve muita correria aos supermercados, as pessoas, muito ainda aquele, lá está, o caos instalado de ir buscar, levaram tudo, os supermercados esvaziaram, não havia nada, as bombas de gasolina tudo fechado. E a minha pergunta também tem a ver com há pouco disseste que são 3 dias e 3 noites e que a eletricidade depois vai voltar depois destas 72 horas. No entanto, a internet vai ficar ainda sem funcionamento e penso que também alguns serviços vão começando a funcionar aos pouquinhos, portanto, a tentar restabelecer com aquilo que conseguem. Qual é que seria a estimativa, mais ou menos, para voltarmos não à normalidade, porque eu acredito que as coisas ficarão diferentes, mas para termos outra vez a internet de volta e todos os serviços a funcionar mais ou menos. Outra pergunta também era, aqui a Luísa está a perguntar se iremos ter luz durante o dia. E pronto, para já vou-te perguntar assim, que é para não ficar subcarregada nas perguntas. Tá. Então vamos lá. Muito boas as perguntas. Realmente, olha, cara, a tua sensibilidade foi corretíssima. O povo português foi abençoado com esse teste rápido do apagão para que as pessoas pudessem começar a se ligar, a prestar mais atenção e se prepararem melhor para quando houver o apagão mesmo, de esse vai durar 3 dias e 3 noites. Então, o que as entidades nos explicam é o seguinte, no que diz respeito, então, à luz, a luz volta rapidamente, talvez ela fique um pouco intermitente, mas, enfim, o serviço vai voltar de luz. E o maior problema vai ser com relação à internet. E eles não falaram assim um tempo certo, tipo, Luiz, vai durar X tempo. Não. Mas eles me deram a entender que vai durar meses, que nós vamos ficar meses sem a internet.
e que o retorno da internet vai depender muito de nós mesmos. E eu vou explicar o porquê. Porque essa tal energia deletéria que será aterrada, o que acontece? Como a gente manipula muito o celular, a gente tá, toda hora a gente está com ele aqui, o que acontece? Ele vai emitindo essa onda como se fosse assim, rajadas. Ele emite assim, em rajadas. E nós, infelizmente, acabamos absorvendo essa energia dentro dos nossos corpos físicos, tá? E essa energia também vai precisar ser aterrada. Então, vai depender muito de nós também. O que eles recomendam? Eles recomendam que assim que possível for, que nós possamos ir a parques, ou ir à praia, enfim, ir a locais da natureza, descalços, para que nós possamos fazer esse aterramento dessa energia deletéria que está circulando em nós, que está acumulada em nós, para que o planeta possa absorver essa energia e transmutá-la, devolvendo-a uma forma de energia benigna, porque o planeta ele já foi todo preparado pelo nosso Cristo amado, para que, de forma que ele tenha capacidade de fazer essa transmutação nessa quantidade, sem que ele somatize isso na forma de convulsões, tá? Você vê como é que o Cristo pensa na gente. Cristo é maravilhoso. Ele também já providenciou uma programação na inteligência artificial espetacular, que vai permitir a retirada dessa energia dos nossos bancos de dados, sem necessariamente apagar os dados que estão nesses bancos, gente. E isso é uma coisa maravilhosa, porque vai preservar o nosso conhecimento, vai preservar os serviços. E Jesus realmente é maravilhoso, gente. Ele é um ser, assim, espetacular. A gente não tem noção do amor e da capacidade técnica que ele tem. A gente sempre vê o Cristo, assim, com aquelas roupinhas da Galileia, falando de grão de mostarda, falando de ovelhinhas, falando de bodes, né? De peixes, de pão, de vinho. Mas ele tinha que falar dessas coisas, porque na época em que ele esteve aqui encarnado entre nós, a humanidade, pensem bem, era uma humanidade de 2000 anos atrás. Nós éramos uma sociedade agropastoril, sem tecnologia praticamente nenhuma. Então, se ele falasse de naves espaciais, falasse de enfim, inventos tecnológicos, televisão, o pessoal ia ficar sem entender nada, porque ninguém tinha conhecimento disso naquela época. Então, ele passou todos os ensinamentos dele utilizando os referenciais que existiam na época. Então, quem vê Jesus nessa época não imagina ele, gente, um cientista brilhante, um programador assim espetacular, que domina todo e qualquer tipo de tecnologia, né? Nós vamos ter que começar a nos acostumar, gente, com essa nova visão de quem é realmente nosso Senhor Jesus Cristo. É um ser belíssimo, belíssimo e inteligentíssimo. E muito, quando eu falo belíssimo, é porque ele é belo na moral, na luz que ele tem, né? É sensacional. E quando nós passarmos ao mundo de regeneração, nós vamos ter a grandiosa oportunidade, gente, de tê-lo aqui de volta, num fenômeno, gente, maravilhoso de materialização que ele vai fazer, que também, viu, Carla, é da outra live maravilhosa,
para a gente falar dele, assim, que, nossa, o ser bacana, viu? Olha, Luís, estão a perguntar aqui, a Luísa tinha perguntado aqui se íamos ficar sem luz durante o dia. Tinha percebido nas tuas lives que isso tinha sido também amenizado e que tinha sido permitido que durante o dia o sol funcionasse como manda a lei, não é? Até agora. Portanto, essa parte também vamos ser beneficiados, abençoados por termos a luz durante o dia e à noite, pronto, é que não temos eletricidade, portanto ficaríamos às escuras, certo? Exatamente. Até você tinha feito a pergunta, eu não anotei aqui e acabei esquecendo de responder. Mas é isso, olha, é uma coisa também que é importante a gente esclarecer a todos. Porque quando o nosso estimadíssimo profeta João, né, foi um dos discípulos, né, João recebeu o livro de Apocalipse, isso há 2000 anos atrás, né? Ele realmente viu aquilo tudo, gente. Ele viu uma transição pesada, ele viu uma transição carregada, num tipo assim de não ficar pedra sobre pedra, né? E ele realmente ficou horrorizado com aquilo tudo. Mas aquele, gente, era o futuro mais provável do planeta Terra a partir daquele momento, tá? Porque o futuro, ele não é fechado. Ele não é fechado. Nós temos probabilidades, tá? Mas através do exercício do livre-arbítrio, nós podemos modificar esse futuro. E foi isso justamente o que aconteceu, que nós tivemos meu Deus, foi maravilhoso, nós conseguimos cumprir a moratória que o Cristo nos deu de 50 anos, onde ele disse que se a gente não entrasse numa terceira guerra mundial, que nós faríamos jus a uma transição muito mais suave. E nós conseguimos, sim, cumprir esse tempo, e essa moratória, ela se iniciou no dia 4 de julho de 1969, que foi quando o primeiro homem foi à Lua, e ela se encerrou dia 4 de julho, 3 de julho, né? De 2019. E nesse período, a gente meio que aos trancos e barrancos, mas conseguimos ir nos tolerando uns aos outros, as nações, e não entramos numa terceira guerra mundial. E aí, a partir desse momento, a humanidade, ela conseguiu uma grande, maravilhosa suavização em todo o nosso processo de transição planetária. Então, aquele apocalipse, né, visto por João, e que ele viu mesmo aquilo tudo, foi muito, muito suavizado. Tá? É claro que coisas ainda vão acontecer, não é que agora não vai acontecer mais nada. Vão acontecer algumas coisas, mas tudo num padrão assim, bem mais suave do que o que estava inicialmente previsto para nós. Daí que os 3 dias de escuridão, eles foram amenizados para 3 dias de apagão tecnológico. Então, os dias serão claros, o sol vai brilhar normalmente, as noites sim é que serão escuras, por isso que é importante que as pessoas se preparem, tenham velas, lanternas, para poderem ficar à noite sem ficar às escuras totalmente, tá? Então, muitas coisas estão sendo suavizadas tremendamente, justamente porque nós também fizemos jus. Porque essa história que tentam nos vender de que a gente não presta, de que a humanidade não vale nada, gente, isso é mentira. Isso é conversa dos seres trevosos, porque eles não querem que a gente ore de jeito nenhum
Então, o que que eles fazem? Eles, primeiro, eles dizem que não vale a pena, que imagina rezar, para que se já é ruim mesmo, você não vai melhorar. Mentira, gente. Quem ora sempre alcança, sempre alcança. Isso aí a gente não pode cair nessa conversa fiada dos seres trevosos. E a segunda coisa que eles fazem é o quê? Eles tentam ridicularizar sistematicamente as pessoas que têm fé. Tá? Eles ridicularizam, eles dizem que imagina você ir para a igreja, você rezar, você é um atrasado, porque a fé, pois, é o ópio do povo. Olha, bobo de quem acredita nesse tipo de conversa, porque a religião, gente, ela é muito importante, ela ensina os homens, e seja qual religião for, gente, ela ensina os homens a se voltarem à espiritualidade, a orarem, a entrarem em contato, gente, com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, né, com as entidades divinas que nos apoiam, que nos sustentam, né? Então, não se deixem influenciar ou amedrontar por qualquer tipo de ridicularização que tentem colocar sobre vocês, tá? A pessoa que tem fé, ela brilha, ela é uma luz no meio da escuridão. E isso os trevosos não querem. Por quê? O que acontece? A luz, gente, a luz ela dissolve as trevas. Pode ser até a luz, uma chama de um único fósforo. Se ele acender ali no meio, as trevas em volta dele somem. Tá? Por isso que os trevosos não querem que a gente ore. Eles são extremamente contra a oração. Porque a oração traz a luz. E a luz acaba com as trevas. Né? E voltando ao assunto do apagão que vocês tiveram aí, gente, foi uma bênção, porque Portugal voltou, as pessoas em Portugal voltaram a orar, voltaram seu coração ao Cristo, à Virgem Maria, com reflexos também na vizinha Espanha, e essa elevação na quantidade de orações que propiciou, gente, esse teste que vocês tiveram aí. Então, agora, eu tenho certeza que quando vier o apagão de verdade, vai estar todo mundo preparado, as pessoas, de um modo geral, elas estarão muito mais bem preparadas para o evento, sem se assustar, porque é outro recado da espiritualidade também, gente. Não tenham medo, não tenham medo. Não se sintam abandonados, nós não estamos abandonados, nem pelo Cristo, nem pela Virgem Maria. Eles estão por nós, eles velam por nós. E, inclusive, eu fico até assim arrepiada de falar, mas uma das mensagens que a gente recebeu tinha um recado da nossa mãezinha Maria Santíssima, onde ela mandou dizer que ela já estendeu o seu manto energético por todo o planeta e que todos os filhos que recorrerem ao seu imaculado coração vão ter uma proteção muito grande. Olha que bênção, gente! Isso é uma coisa maravilhosa. Então, vamos sim todos nos unir, vamos buscar o Imaculado Coração de Maria, vamos buscar o Imaculado Coração de Jesus, porque quem orar vai ser muito, muito protegido, tá? Outra coisa que a espiritualidade falou foi a seguinte, que mesmo nesses países que são mais materialistas, quando eles forem atingidos pela operação de despertamento físico, as pessoas que habitam neles, que orarem, serão protegidas. Olha que maravilha, gente. Então, orar é algo que só nos traz benefícios. Ótimo. Agradeço o teu esclarecimento. Existe aqui ainda algumas questões, algumas dúvidas, principalmente na hora em que poderá acontecer,
por causa da questão de ir buscar as crianças à escola, ficam preocupados na distância em que as crianças podem estar e os pais, a aflição, não é? E estão aqui também a falar que existirá então dois sinais antes do apagão. E também a possibilidade, eu não sei se a Luciano, que ela refere aqui, ela diz considerar também o tempo de ejeção que leva para chegar à Terra, eu acredito que isto possa ter a ver também com a parte das explosões solares. Se este apagão poderá ser originado por uma explosão solar, ou o que é que a espiritualidade orienta neste sentido? Boa pergunta. O apagão, ele será sim originado no Sol. E haverá uma sucessão de explosões solares com grande quantidade de massa coronal sendo ejetada. E é claro que varia o tempo de chegada aqui no planeta Terra, porque vai depender dos ventos solares. Mas o que os cientistas têm observado ultimamente é que pode levar desde 8 horas até 22 horas para chegar aqui no planeta Terra, né? Os raios-x não, os raios-x eles chegam na velocidade da luz, eles chegam com 8 minutos e pouco. Mas o que vai realmente causar o apagão, que vai ser uma sobrecarga, que vai haver em toda a rede elétrica e de telecomunicações, é causada pela massa coronal, tá? E essa leva um pouco mais de tempo para chegar, né? Então, o que se orienta nesse caso é que a gente, antes da orientação, né? Você me perguntou também sobre os sinais do apagão. Os sinais. Os sinais, isso, desculpa. Os sinais vai ser dado antes do apagão, nós vamos ter dois grandes sinais sendo dados. O primeiro será o grande silêncio, tá? O grande silêncio é o que o nome diz. A natureza vai se aquietar de uma tal forma que nós todos vamos perceber. Sabe aquela quietude que dá antes de uma grande tempestade? Que o ar fica parado, os passarinhos param de cantar, tudo fica muito quieto. Vai ser algo dessa natureza, tá? Todos nós vamos perceber. Mesmo estando no nosso dia a dia, nós vamos perceber que está tudo parado. Não vai ter vento, não vai ter passarinho, sabe? Aquele silêncio ele vai se impondo, que nós vamos perceber. E, na sequência, nós teremos o toque das trombetas. Que são trombetas, claro, que elas vão tocar. Eu estou falando aqui, gente, da dimensão astral. Então, essas trombetas, elas serão ouvidas por quem tiver mediunidade de audição, tá? E quem não tiver a mediunidade de audição, a pessoa vai receber uma impressão mental. Vai receber uma impressão mental. Isso foi o que a espiritualidade me explicou. E a partir desse momento, que houver o toque das trombetas, começa a operação do Sol, tá? Vão começar essas rajadas, e aí nós teremos pouquíssimo tempo. Então, por isso que eles pedem para a gente se preparar com calma, com antecedência. Já compra as velinhas, já tem em casa, ou as lanternas, já vai comprando os enlatados, vai deixando tudo certinho, com calma, com tranquilidade, sem correrias, né? Porque aí o Sol vai ser acionado e vai haver toda essa vinda dessa massa coronal. Não haverá perigo para a vida biológica, gente. Não tenham medo, ninguém vai pegar fogo na rua, as coisas não vão pegar fogo, ninguém vai ficar tomando choque, vai morrer de jeito nenhum. Tá? Não haverá perigo para a vida biológica no planeta. Eles são muito incisivos ao dizerem, tá? Apenas e tão somente a nossa tecnologia
é que será afetada, porque é preciso, porque é necessário para esse processo de aterramento, tá bom? Tem um médium também brasileiro chamado Trigueirinho, que ele também fala disso, tá? Mas o que eu estou entendendo, sinceramente, é que isso tudo foi suavizado. E essa suavização é um fenômeno recente, porque ela adveio após 2019, que foi quando encerrou-se a segunda moratória. Então, todos esses médios anteriores, nós temos o Edgar Cayce, que era um médium sensacional, Trigueirinho, eles viram mesmo essas coisas acontecendo, né? Só que eles viram um cenário anterior à suavização que nós obtivemos, gente, tá? Então, não fiquem com medo, porque o mapa geográfico do planeta, com certeza, no futuro ele vai se mudar, mas vai ser uma coisa pouco a pouco, vai ser uma coisa devagar, não vai ser, nós não teremos, isso a espiritualidade foi muito clara, nós não teremos supervulcões explodindo, tipo Yellowstone, né? Não teremos esse fenômeno, não teremos tsunamis, grandes tsunamis acontecendo, devastando, nada disso vai ter, tá? Nós vamos ter fenômenos, sim, de água entrando, mas ela vai, o que vai acontecer? O que eles explicaram, que o fundo dos mares, devido à questão magmática, porque diz que o magma, ele é muito sensível à questão magnética, porque ele é formado basicamente por ferro, por níquel, são materiais que têm condução eletromagnética. Então, quando o Sol ele te fizer essas ejeções aí de massa coronal, essa massa coronal vai chegar, gente, carregadíssima de energia eletromagnética, que vai afetar o magma. E os átomos lá vão ficar mais agitados, o magma vai dar uma expandida, e o fundo dos mares, dos vários locais, vai subir, tá? No que subir, o que vai acontecer? A água é física, né, gente? A água ela vai escorrer para um lugar mais baixo, tá? Mas ela não virá na forma de grandes tsunamis. Eu acredito, quero crer que vai dar tempo da turma se mandar. E os locais que tem, porque assim, vai ter vulcão explodindo? Vai ter, mas não vai ser nenhum super vulcão que poderá deixar a atmosfera escura e coisa e tal. Não. O que vai acontecer é que vai haver uma explosão normal, como a gente já vê hoje em dia, né? Com vários avisos. Ou seja, as populações que correm certo risco, elas estão sendo avisadas. Só que, infelizmente, o pessoal não está dando ouvidos, tá? Nós vimos aí recentemente, infelizmente, lá na Itália, nós temos a cidade de Nápoles, que está entre dois grandes vulcões, Campi Flegrei e Vesúvio, que estão ativos e ninguém sai, ninguém faz nada. E quando os cientistas lá pediram para que fosse decretado o estado de emergência, porque está subindo o solo ali, os governadores lá não querem que isso seja decretado, porque vai prejudicar a questão econômica do turismo. Ou seja, o dinheiro está sendo colocado acima da segurança das pessoas. Mas os avisos estão sendo dados. Se as pessoas vão seguir ou não, não se sabe. Só que depois, né, gente, não vão poder reclamar, porque os avisos estão sendo dados, tá? A espiritualidade, ela tem sido muito misericordiosa conosco, nos avisando, nos dando toques, olha, sai daí, esse aqui é uma área frágil do planeta, vocês estão em cima de falhas tectônicas, quando vier
o magma vai se agitar, saiam daí, mas a turma não sai, né? Fica todo mundo lá, porque tem que ganhar dinheiro, né? Enfim, são escolhas, né? São escolhas e cada um tem seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio dos seres é extremamente respeitado pela espiritualidade e as pessoas farão as suas escolhas, né? Muito bem. Para terminarmos, para encerrarmos, Luís, aqui a Luciana pergunta se a operação de rescaldo já chegou ao fim e eu também queria perguntar se existe alguma previsão em termos de tempo para começar ou para haver o apagão. Portanto, se podemos pensar que isto seria coisa para este ano ou se ainda não sabemos ou se não é este ano ainda. Ah, tá. É a pergunta de US$ 1 milhão. É isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, a Luciane pergunta, então, né, sobre a operação de rescaldo. Olha, Luciane, a operação de rescaldo, ela está quase no final. Acho que foi a semana retrasada que nós tivemos a notícia de que ela está quase no final. Que quase que todos os filhos de Tomé, que são aquelas almas mais teimosinhas, que ficam com medo dos missionários de luz, elas diz que esse grupo já está quase zerado, quase zerado, e é um indicativo, porque quando terminar essa operação, gente, a gente já vai estar muito, muito próximo mesmo de todos os eventos. É mais um indicativo, né? E no que diz respeito à outra pergunta, né, que a Carla fez sobre o tempo que falta para que isso tudo aconteça, assim, ninguém sabe o dia e a hora certos em que isso vai acontecer, porque essa informação, o único ser que possui essa informação é o nosso Cristo amado. E o Pai Eterno, claro. Só eles dois têm. Diz que nem Miguel Arcanjo sabe o dia e a hora certa em que vai começar a operação. Porém, o que nós sabemos é a época, tá? E a época é essa. Isso tudo, gente, vai acontecer na nossa geração e está, segundo a espiritualidade, muito, muito próximo. Nós tivemos aí recentemente a comunicação de uma entidade elevadíssima, o Asclepíades grego, que ele atua no círculo da Virgem Maria. Ele trabalha lá, imagina, então é um ser que tem muita elevação, né? E ele nos disse o seguinte, ele falou, olha, nós não sabemos o dia e a hora certa, mas existe uma grande probabilidade de que esses eventos venham a ocorrer nos próximos meses. E eu fiz uma pergunta para ele, falei, mas Asclepíades, isso vai acontecer em 2026, então? E ele falou assim, olha, nós não temos absoluta certeza, mas tudo nos leva a crer que esses eventos vão acontecer antes de 2026, tá? Então, gente, não é para ficar com medo, tá? Vamos, pelo contrário, ter muita alegria que isso está acontecendo, porque vão embora daqui, gente, mais de 4 bilhões de seres trevosos que estão aí hoje em dia, prejudicando, atrapalhando, insuflando as mentes das pessoas para a violência, para a guerra, para muita coisa ruim. Os governantes, então, gente, são completamente assediados por essas entidades. Muitos, infelizmente, são vigilantes, não oram e acabam se deixando dominar por essas entidades, acabam fazendo um monte de coisa que não deve ser feita, né? E a gente vai se livrar dessa turma toda, tá? Porque primeiro vão os desencarnados e depois, gente, vão os encarnados trevosos, porque eles vão permanecer aqui no planeta, só que vai acontecer um fenômeno com eles. Eles vão ficar muito doentes, tá? Porque vai começar um processo
de plasmagem física deles nos seus corpos físicos, aonde eles vão plasmar as deformidades que eles possuem nos seus perispíritos. E eles vão ficar tão doentes que eles vão ser obrigados a deixar os seus cargos de poder, os seus postos de influenciação, para poder cuidar da própria saúde, porque realmente eles vão precisar se voltar à sua própria saúde. Então, eles vão deixar esses cargos todos. E aí, o que vai acontecer? Os mansos de coração, devagarinho, vão começar a assumir esses postos. E aí, gente, nós vamos começar a entrar num círculo virtuoso do bem, onde cada vez a gente vai conseguir implementar mais coisas boas, todas as nossas instituições vão melhorar, corrupção, subornos, isso vai acabar, sabe? Vai ser, gente, muito bom. Tráfico de drogas, tráfico humano, todas essas coisas horríveis, horrendas que nós temos, tudo vai acabar. E o que vai acontecer? Devagarinho, porque o processo, gente, é todo gradual. Não se esqueçam disso, tá? Não é como você apagar e acender uma lâmpada, tá? O processo de entrada no mundo de regeneração, ele vai ser gradual, porém progressivo. Então, todos esses bolsões de miséria que nós temos hoje no planeta, de fome, de ignorância, o que vai acontecer? Eles vão começar a diminuir. Diminuir, 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 até que vai chegar um dia que eles vão sumir, né? E isso, gente, são perspectivas realmente maravilhosas. Por isso, mais uma vez eu falo para vocês, não tenham medo, gente. Orem com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, na nossa Virgem Maria, porque eles estão por nós. E o Cristo está no comando de tudo, gente, de tudo. Os trevosos acham que comandam as coisas, mas quem, na verdade, está no comando é o nosso Cristo amado. Exatamente, gratidão. É assim, nós temos pano para mangas, porque realmente isto é assunto que nunca mais acaba, não é, Luís? A malta até está entusiasmada. Mais uma vez aqui a Fedra, para terminar, vamos mesmo só responder mais a esta pergunta, só um esclarecimento, mas temos que encerrar e eu tenho a certeza que nós vamos ter outra oportunidade de podermos trazer a Luís mais vezes e falarmos um bocadinho mais sobre a evolução do processo. Ela pergunta aqui acerca da operação de rescaldo, se vamos sentir energia muito mais suave. Eu penso que essa energia vamos sentir depois da operação de Arcanjo Miguel, porque esta operação de rescaldo está a acontecer neste momento, mas a da operação de Arcanjo Miguel, a seguir ao apagão, no momento do apagão, é que vai haver então essa tal limpeza. Está correto, Luís? Podes seguir. Exatamente. Porque vai ser assim, quando Miguel Arcanjo vier, Miguel Arcanjo é que vai carregar mais de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados. E ele vai carregar essa turma toda embora, vai ficar digamos assim, uma energia residual que já vai imediatamente começar a ser transmutada em energia boa. E o que vai acontecer? Diz que nós vamos ter um alívio psíquico, diz que vai ser uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Nós vamos voltar a nos sentir felizes, vamos voltar, diz que vai nascer um sentimento assim de confiança, de paz, de esperança fortíssimo, gente. Então, é maravilhoso, né? Eu acho que nós vamos ter realmente um alívio muito grande, porque hoje a psicosfera está muito pesada. Ela está pesada, a recomendação das entidades é que nós estejamos sempre de olho vivo, orando, gente, antes de sair de casa, não se esqueçam de pedir proteção, porque a psicosfera está muito pesada, os seres trevosos estão ficando realmente desesperados, eles sentem que o momento do exílio deles está chegando,
e eles estão realmente muito, muito bravos, muito zangados. E o que eles puderem fazer para, tipo, bagunçar tudo, eles vão fazer, tipo assim, política de terra arrasada, né? Tipo assim, eu vou embora, mas também não quero que fique pedra sobre pedra, né? É mais ou menos esse o tipo de pensamento que eles têm. Então a gente tem que, ó, olho vivo. E qual é a nossa melhor defesa? A oração. Então, pessoal, orem, orem, peçam pela paz no planeta, peçam pela suavização na operação de despertamento físico. Antes de sair de casa, não se esqueçam de peçam proteção, tá? E vocês vão ficar tranquilos, sem problema nenhum, tá bom? Tá bom. Muitas mensagens aqui de agradecimento ao Luís por estar aqui. Muitas mensagens a desejar que a gente possa voltar a repetir a live. E pronto, da minha parte, eu agradeço imenso também a oportunidade de estarmos aqui em conjunto, passarmos esta mensagem. E desejando já que venha então o tal apagão e esta limpeza para, para que tudo seja feito na vontade do nosso Cristo e que tudo seja feito como tem que ser feito, não é? Nós estaremos cá para passar a mensagem, para fazer orações e enfim. Muita gratidão, Luís. Tá, eu que agradeço, viu? Mais uma vez, Carla, muito obrigada aí pelo convite. Nós estamos aqui à disposição para nós voltarmos numa próxima oportunidade. Tem muitos assuntos maravilhosos para serem discutidos, como a volta do Cristo, gente, vai ser uma coisa maravilhosa, a grande descida, como que os seres extraterrestres se organizam, como que eles são. É muito assunto, gente, é maravilhoso, é maravilhoso. Ótimo. Então, vamos agendar isso e logo logo a gente vai divulgar nas redes sociais e pronto. Obrigada, Luís. Mais uma vez, obrigada, gratidão e uma semana abençoada para ti, para todos os que estiveram cá conosco, mesmo de coração. Vou de coração cheio, fico mesmo grata por este momento, está bem? Obrigada. Muito, viu, querida? Gratidão. Vou encerrar então, com licença.